Fala, senhores. E aí, como é que vocês estão? Só a galera mais da antiga vai saber qual que é esse cenário aqui, ó. E por incrível que pareça, não foi programado. Minha intenção aqui, ao gravar o episódio de hoje, era pegar o meu tripé. Eu sempre, quando eu tô correndo, eu levo o tripé na mão. E eu coloco os microfones no bolso, justamente para que quando vier o insight eu gravar. Hoje eu falei, eu vou gravar andando no lago. Então carreguei o tripé, estava começando a andar e começou a chover. Eu falei, opa, peraí, tenho que gravar o episódio, onde eu vou gravar? E lembrei do local, e esse aqui foi o local do primeiro episódio. Há um ano e pouco atrás, foi quando pela primeira vez, com fone de ouvido, ainda tinha um jet ski aqui no fundo. Eu também não programava iniciar um canal no YouTube, e eu falei, eu vou gravar um vídeo para ver no que vai dar. E o episódio número 1 estava escrito da seguinte forma: eu decidi vir para o YouTube falar a verdade sobre o NoFap. Episódio número 1. E quem diria que aquele primeiro episódio surgiria dentro de mim uma ambição e um desejo de querer compartilhar a minha experiência e o meu conhecimento acerca dessa área. Afinal de contas, naquele período eu já estava há 4 anos, 3 anos e pouquinho, 4 anos praticando NoFap. Enfim, alguém lembra aí desse primeiro episódio? Comenta aqui embaixo, eu estava bem diferente, com a barbinha pequena, eu estava sem boné, foninho de ouvido. Mas enfim, foi o meu primeiro episódio e nós já estamos no episódio de hoje, episódio de número 168. E o mais louco de tudo é que não existe coincidência no universo. O que vai existir é algo chamado sincronicidade. Tanto que o episódio que eu quero falar no dia de hoje tem tudo a ver com o título e com esse cenário aqui. O cenário do meu primeiro vídeo. Porque aquele primeiro vídeo, sem pretensão nenhuma, seria o início de um movimento para gerar um despertar com relação a NoFap e retenção seminal. Assim como outros grandes homens do NoFap e da retenção seminal já passaram ensinando e alguns ainda continuam. Vai chegar um momento na vida de qualquer homem, inclusive se não chegou esse momento na sua vida ainda, esteja preparado porque vai chegar, é o momento em que você vai se deparar com um descontentamento. Grandes transformações em toda a história, você pode voltar lá desde os primórdios. Todo grande movimento, toda grande transformação, todo grande despertar iniciou quando um homem estava descontente. Que descontentamento é esse? Só para ver se já aconteceu com você ou se ainda vai acontecer. Esse descontentamento é quando você acorda pela manhã e você começa a ver que o mundo está perdendo a cor e o sabor. Você acorda e você vai para o teu trabalho e você começa a enxergar agora do lado de fora as pessoas meio que vivendo de forma mecânica, como se fossem literalmente robôs, acordando, indo para o trabalho, no intervalo pega o celular, joga um joguinho, joga um tigrinho, faz alguma coisa, alguma aposta, depois come aquele monte de porcaria no horário da refeição, deita para dar um cochilo, depois no final do dia bate digital de novo, volta para casa, se mergulha dentro de um universo digital extremamente erótico, como pornografia, masturbação e até mesmo scroll infinito, com vários soft porn, pornografia disfarçada, e no outro dia tudo se repete. E aí você vai para um evento social, você percebe que as pessoas são falsas, vivem uma máscara, uma aparência, quando na realidade você sabe que tudo aquilo é uma fantasia. E aí você liga a televisão e de repente você começa a ver que os jornais estão reprogramando a mente das pessoas para o caos. Você acaba de mudar de canal e aparece lá, não sei quantas pessoas foram assassinadas, não sei o quê, o carro faz não sei o quê, não sei quem foi preso por não sei o quê, atentado ao pudor, não sei o quê, assédio sexual, não sei da onde. E aí de repente você muda de canal de novo, aí vem a política. Bolsonaro não sei o quê, com Lula que não sei o quê, e Donald Trump. Aí daqui a pouco você fala, não, mas agora vai vir um canal legal, e daqui a pouco, ó, mísseis são lançados no Irã e Donald Trump não sei o quê. Você começa a perceber que na realidade o mundo está ficando estranho e como se fosse uma programação, e você começa a olhar agora do ponto de vista do observador, e você diz, não é possível, tem alguma manipulação acontecendo por trás disso tudo. E esse momento de despertar, ele vai gerar algo muito interessante dentro de você, que é a busca pelo seu aprimoramento, seja moral, espiritual, ético, a busca pela sua evolução. E essa evolução ela vai vir a partir do momento que você decidir começar a cuidar de você e da sua mente e do teu corpo, que é o templo. Foi por isso que um dia você chegou a um vídeo com o seguinte termo: NoFap ou retenção seminal.
Inclusive, se você já está nesse vídeo aqui, significa que você já iniciou um despertar. Algumas pessoas já são mais experientes, já estão a uma longa streak, algumas pessoas já conheciam o NoFap retenção seminal há muito mais tempo, e vocês já estão despertos. E se você está chegando nesse canal aqui agora, saiba que é o início de um grande despertar. Por quê? Porque quando você entende que na realidade é a sua mente que cria a sua realidade, é a sua mente que vai criar o seu próprio universo, e que você não é dependente nem do sistema, nem do governo, nem da alimentação que o governo coloca pra gente, nem dos medicamentos que a farmácia tenta nos vender, nem das músicas que a grande indústria da música tenta colocar pra gente, reprogramando a nossa mente, você começa a perceber tudo isso. E você diz, isso não é pra mim, eu preciso cuidar da minha mente. E aí onde você vai se deparar através de um direcionamento do próprio Criador, do grande arquiteto do universo, aquele que criou tudo isso aqui que nós vivemos, e ele vai te direcionar para o processo de amadurecimento e da descoberta do seu maior poder. Hoje, se eu perguntasse para você que está aqui nesse vídeo ainda, e perguntasse para você o seguinte, qual é o seu maior poder? Você saberia me responder? Comenta aqui, ó, primeiro, antes de eu falar qual é o seu maior poder, comenta aqui embaixo. Qual é o seu maior poder? Algumas pessoas diriam, o meu maior poder é o poder de escolha. Outras pessoas diriam, o meu maior poder é a capacidade de ter o livre-arbítrio. Outras pessoas mais ousadas diriam, o meu maior poder reside em fazer o bem ao próximo. Mas e se eu dissesse para você que o seu maior poder está localizado em um local onde muitas pessoas tratam como algo banal, até mesmo a própria indústria, os médicos, psicólogos, psiquiatras, sexólogos, toda a sociedade vê como algo banal. O seu maior poder reside em um local chamado escroto, que é o teu saco. Fica lá na parte inferior da sua genitália. É ali onde reside o seu maior poder. E o seu maior poder se chama energia vital, energia sexual, fluxo de energia vital, que é onde está o teu sêmen. É aonde reside o seu maior poder. E na mulher, Crispim, onde fica? Fica justamente também na área sexual, onde ela tem a capacidade de ovular, preparar o terreno e gerar uma nova criação. É aí que reside o nosso maior poder. Afinal de contas, é dali que a gente consegue perpetuar a espécie. É nesse local onde a gente consegue utilizar para aumentar a nossa descendência. Todo esse universo que nós vemos aqui ao nosso redor foi porque algum dia, em algum lugar, num exato momento, um casal de pessoas decidiram ter uma relação sexual. E hoje nós chegamos nessa proporção. Esse celular que você me vê aí é uma tecnologia. Esse microfone, esse boné, esse óculos, essa camiseta, tudo isso veio através de uma energia vital, a energia da criação. E tudo isso advém de um famoso descontentamento e uma ambição, que é o famoso tesão. Quando você está com tesão, você tem a capacidade de criar aquilo que você quiser. E esse momento de despertar vai acontecer, mas tem algumas pessoas que não querem que isso aconteça com você. É por isso que esse vídeo aqui vai brigar muito com um algoritmo infinito, tanto do YouTube como de qualquer outra rede social. É por isso que vídeos como esse não são tão hypados lá no início. Inclusive, hype esse vídeo aqui se ele é interessante para você, deixa um curtir aqui também. Quem não quer, que é o título de hoje, eles não querem ou não gostam quando você para de gozar. Eles quem, Crispim? E por que eles não gostariam? E hoje eu quero explicar para vocês o porquê. E foi aqui onde eu gravei o meu primeiro vídeo para o YouTube, foi aqui onde foi o primeiro estalar do despertar. E agora nós iremos aprofundar um pouco mais nessa questão. Primeira questão, quem são eles e por que eles não querem ou eles não gostam quando você para de gozar? Eles eu intitulo como Matrix e o sistema. Sempre quando eu falo de Matrix e sistema, as pessoas muitas vezes ficam acreditando que é algo muito pragmático e muito sensacionalista, e na verdade não. Nós somos governados por um grande sistema, por uma grande Matrix. E essa Matrix, ela basicamente nos trata como seres inferiores. O que seria seres inferiores? Traduzindo na linguagem mais simples para vocês, eles nos tratam como escravos. Exatamente isso, nos tratam como escravos. Como uma raça subjugada que foi criada para obedecer, ser subjugado, trabalhar e muitas vezes não ter um retorno de acordo com aquilo que a gente entrega. E basicamente a Matrix ela controla tudo ao nosso redor. Eles controlam a nossa alimentação,
Se você pega um pouco mais anteriormente, o ser humano ele havia sido criado para se alimentar uma vez no dia, uma vez a cada 3 dias. Você sabia que seu corpo tem essa capacidade? E aí automaticamente você já entraria em um estado de jejum intermitente, cetose, autofagia, e você praticamente nunca ficaria doente. Você sabia disso? E aí essa alimentação que a gente tem aí de 3 em 3 horas, 5 alimentações por dia, é uma alimentação Rockefelleriana, alimentação que veio depois da era industrial, dos grandes comandadores desse mundo, uma das famílias que são os Rockefellers, mas o negócio é muito mais embaixo, eles também obedecem a uma hierarquia um pouco maior, enfim. Farmácias, os medicamentos, as roupas que a gente utiliza, as músicas que a gente escuta, o nosso horário, o nosso calendário, tá tudo alterado, cara. Isso é muito louco porque quando você sofre esse despertar, você vai começar a entender o porquê que a Matrix não quer que você goza. Por quê? Porque quando você está em retenção, você fica desperto. Ó, quando você está em retenção, não sei se está chiando o microfone aí, tá? Como eu tô com ele na mão. Quando você sofre um despertar, acontece isso daqui com você, ó. Você começa a observar as coisas. Agora você já não é mais uma pessoa que simplesmente obedece ordem, mas você está, ó, atento, observando tudo do lado de fora. Inclusive, se você nunca assistiu, assista aí o filme Matrix, assista o filme O Clube da Luta, assista qualquer outro tipo de filme, como por exemplo, Show de Truman. Vocês vão entender o que eu estou falando aqui para vocês. Então, primeiro ponto, porque eles não querem a Matrix. E quando eu falo também a Matrix meio que joga essa pressão também em cima das mulheres, fazendo com que as mulheres também não gostem quando você não goza. Parece loucura, não é? Mas não sei se você já passou por essa experiência, se você é casado, se você namora, e se você um dia já perdeu a sua virgindade, se a gente pode falar assim, a sua maior vontade no final da relação era ejacular. E se eu dissesse para você que, na verdade, não necessariamente a gente foi criado para ficar ejaculando em toda a relação, e que, na verdade, até mesmo para você ter filhos, você não precisa ejacular. Porque no seu líquido prostático, que é aquele lubrificante, como ele passa pelo canal da uretra, como ele passa ali pelo saco, como ele passa também ele origina lá na próstata, ele passa por todo o sistema ali de reprodução, passa pela búbula uretral, depois passa pela uretra e sai. Esse líquido lubrificante já contém espermatozoide, milhões, e você já consegue engravidar a sua parceira. Então, para vocês terem uma noção, até mesmo a Matrix coloca essa pressão nas mulheres de que no final da relação você tem que ejacular. É por isso que colocam-se os filmes adultos mais 18, onde sempre no final a mulher faz o quê? Pede pro cara. Tá lembrado disso? Pense bem. Então, primeiro ponto do porquê eles não querem ou não gostam quando você para de gozar. Primeiro ponto é o seguinte, quando você está no vício em pornografia, em masturbação, ainda preso dentro da Matrix, você é uma pessoa completamente previsível. E se tem uma coisa que o sistema, a Matrix, e todas as outras pessoas ao redor, elas gostam quando você se torna uma pessoa completamente previsível. O que é uma pessoa previsível? É uma ovelha muda. Uma ovelha que não consegue reagir. Que é quando você simplesmente segue um padrão. Napoleon Hill, no seu livro Mais Esperto do que o Diabo, ele vai dizer que o diabo, esse diabo que ele cita lá, vocês podem jogar como se fosse a Matrix, tá? Vai encaixar perfeitamente. Ele vai dizer que o diabo cria um ritmo hipnótico para que você viva num estado de alienação. O que é ritmo hipnótico? Ele te coloca num estado de transe. São vários tipos de informação que vai reprogramar o seu subconsciente e não vai permitir com que você pense por si próprio. Então você sempre vai pensar com base na visão de outras pessoas. Então você já parou para pensar que a maioria das vezes tudo aquilo que você está pensando não é o seu pensamento, é aquilo que a Matrix, o sistema colocou para você pensar? Por exemplo, se você é uma pessoa muito viciada em celular, você não está pensando por si próprio. Você está pensando com base no que o algoritmo está colocando para você pensar. Inclusive dentro da física quântica, existe uma ferramenta que vai dizer que você vai conseguir gerar o colapso da função de onda quando você pensa de forma consciente. Inclusive quando você pensa num assunto com muita emoção, por pelo menos 18 segundos. De 16 a 18 segundos você começa a criar essa realidade. Agora imagina, por que os shorts, os vídeos, os reels, ele faz com que você passe muito rápido?
Você começa a acessar um portal de criação, que é aquela informação que você está vendo no vídeo, e de repente você enjoa rápido e passa de novo. Então você começa a consumir um monte de informação, não consegue colapsar nenhuma justamente por conta da distração e da dopamina barata, você não consegue viver nenhuma realidade. Você abre portais e fecha portais ao mesmo tempo, nesse curto período de 16 a 18 segundos. Então você se torna uma pessoa previsível. A Matrix sabe que você vai acordar bem cedinho, você vai pegar um ônibus, vai pegar um Uber, vai pegar um trem, vai ir para algum lugar, vai para o seu trabalho, vai bater a digital lá, vai trabalhar feito, um condenado naquele local, muitas vezes sujeito à humilhação dos patrões, a seguir o sistema CLT, que é um sistema que faz com que você venda a sua hora de uma forma muito barata mesmo. Se você pega R$50, R$80, mal e mal você vai conseguir comprar uma pizza com refrigerante, mas isso é suficiente para uma empresa ganhar 8 horas do seu dia ou mais, pagando esse valor para você. E aí, para pensar, a média nossa aqui na Terra, se você pega a população inteira, são 65 a 70 anos, e você está vendendo ela por 50 a 80 reais por dia. Olha para você ver que loucura. Eu sei que muita gente vai dizer, pô, Crispim, mas eu vou viver do quê? O dia que você criar o seu próprio negócio, seja o que for, cara, vender geladinho na rua, você vai entender o poder da independência e você vai ver quanto a Matrix ela é pervertida, diabólica e maquiavélica. Então, o primeiro ponto do porquê eles não gostam quando você para de gozar é justamente por causa disso. Porque você, quando está preso dentro do vício, você é uma pessoa completamente previsível. E a parte mais interessante é quando você sofrer esse despertar, a Matrix vai entender que ela te perdeu de vez. Como assim perdeu de vez, Crispim? Não tem como ela te jogar de novo dentro do ritmo hipnótico? Tem. Mas uma vez que o seu terceiro olho foi desperto, quando eu falo terceiro olho, eu não estou sendo místico aqui, eu estou falando do olhar da consciência, do ponto de vista do observador, que é quando você sai da ilha para observar a ilha, quando você começa a olhar tudo de fora. Tem como eu retornar de novo então para o ritmo hipnótico? Tem, mas uma vez desperto, para sempre desperto. Quando você estiver dentro do ritmo hipnótico, de novo aquela voz interior vai dizer, ei, acorda. Você vai olhar assim e vai dizer, lembre-se, tudo isso daqui é uma manipulação. E aí a Matrix sabe disso, então ela não quer que você desperta. Mas é chegado um momento onde os homens estão se despertando, e eu fico muito feliz porque a gente percebe aqui pelos comentários. Os comentários de vocês são excepcionais, e aqui demonstra que realmente uma geração gigante de novos homens, restaurando o novo eu, aperfeiçoando os vossos alter egos, estão gerando uma nova revolução. Inclusive, comenta aqui embaixo quantos dias você está de NoFap, de retenção seminal, quais foram os benefícios mais malucos assim que vocês sentiram. Pode comentar aqui embaixo. E se você ainda não tem nenhum benefício, comenta aqui embaixo, 2%. 2% é um código que vai reprogramar o seu subconsciente de que você faz parte da minoria que se despertou da Matrix. Quero aproveitar aqui agora e já avisar vocês, nós estamos, que dia que é hoje? Hoje é dia 9, 10, 11, 12, faltam apenas 3 dias para a gente fechar a nossa caverna. Para você que não sabe, nós temos um grupo fechado no WhatsApp, onde a gente acabou de criar, a gente criou na quinta-feira passada, e faltam apenas 3 dias, eram 7 dias de inscrição para todos aqueles que decidirem adentrar na caverna. Nós já estamos com 50 homens dentro da caverna, exatamente 50 homens despertos. E ali o mais interessante, vocês vão ver vários tipos de homens. 19 anos a 45 anos, 50 anos de idade, pessoas de várias localizações do Brasil. Nós temos ali os gaúchos, a gauchada, fim de semana, só foto do churrasco, sensacional, comendo bastante carne. Inclusive, eu não posso dar detalhe aqui, tá, do que acontece, do que a gente faz lá dentro, porque a regra número 1 da caverna é não falar sobre a caverna. A mesma coisa que o Clube da Luta, é exatamente isso. E lá dentro a gente está disposto a nos forjar. Tem carioca lá, tem a galera então do Rio Grande do Sul, tem os paulistanos, tem os mineiros, tem os... enfim, todo mundo, cara. Todo mundo do Brasil inteiro espalhado lá dentro. E tem sido excepcional. Inclusive, hoje nós já iniciamos um protocolo semanal, o protocolo da semana número 1, mas você ainda pode entrar até quinta-feira, tá? Então, até quinta-feira, essa caverna vai estar aberta. Lembrando que essa galera que entrou lá, eles estão nesses primeiros 7 dias gratuitos, tá? Fez o pagamento da inscrição e esses primeiros 7 dias eles não pagaram. Por quê? Porque a contagem só vai começar
depois do dia, vai começar no dia 12, aí sim vai ser contabilizado longos 90 dias. Então, se você quiser entrar dentro da caverna, o link está embaixo, você vai pagar um valor de inscrição de R$ 64 e você vai ficar com a gente lá por 90 dias. Crispim venceu os 90 dias e essa caverna aqui mudou a minha vida, eu quero continuar dentro desse clube. Renova o pacote e fica com a gente. Com certeza lá é um local de evolução, mas eu já aviso, não é para qualquer um. Se você é curioso, se você é vitimista, se você tem medo do seu futuro e se você não quer expandir a sua consciência e sair da Matrix, esse grupo não é para você. Então tá aí embaixo o link, beleza? Segundo ponto do porquê eles não gostam quando você para de gozar. Quando você para de gozar, as pessoas próximas vão começar a reagir de forma diferente com você. E o que eu falo reagir de forma diferente? Porque você vai começar a ter uma ideologia diferente. Você vai começar a pensar diferente agora, porque quando você começa a enxergar tudo, uma coisa é você, para vocês verem que interessante. Já foi em algum teatro? Comenta aí embaixo, já fui em algum teatro? Já foi? Como que funciona? A hora que abre as cortinas, é tudo muito encantador. E aí você vê as pessoas encenando, o sorriso, a postura, como gesticula e tudo mais, e você fala, uau, termina o teatro, você está chorando, está emotivo, você está dizendo que local sensacional. Mas, a hora que fecha as cortinas, as pessoas vão tirar cada um a sua fantasia, o semblante volta ao normal, a cobrança vem e cada um vai para a sua vida comum, os atores. A mesma coisa funciona quando você desperta da Matrix. É como se você tivesse acesso aos bastidores de como funciona a engrenagem do mundo. Ao invés de você ficar ali na frente aqui, batendo palma, você vai lá nos bastidores e começa a ver como que funciona. E aí você vê quão macabro é o sistema. E aí as pessoas elas vão começar a reagir diferente com você. Por quê? Porque você não vai estar disposto mais a ficar na roda dos tolos. Salmo 1, eu gosto muito desse salmo da Bíblia, vai dizer assim, feliz são os homens que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Esse homem será comparado como uma árvore, plantada junto a ribeiros de águas cristalinas, cujas folhas não murcham, não caem, dá o seu fruto na estação correta, e tudo quanto fizer prosperará. Todavia, os ímpios não são assim, mas eles são como uma moinha que são jogados de um lado para o outro pelo vento. Pelo que os ímpios não subsistirão no dia do juízo, e nem os pecadores na tenda dos justos. Uau! Isso é muito interessante, porque o que ocorre? Você não vai querer mais sentar nas conversas banais da vida, as mesmas rodas que você sentava antes, não. Se você ainda vai na escola, a hora que você despertar, sinto muito, mas no início é um pouquinho chato, é um pouquinho doloroso. Você vai se sentir sozinho, você vai se sentir solitário e você vai perceber que nada mais se encaixa para você. Você não vai querer mais sentar no mesmo grupo de amigos, todo mundo falando das mesmas coisas e de repente você olha assim e tudo tão banal. Se você está na faculdade, a mesma coisa, você vai ver até mesmo seus professores e você vai dizer, que loucura que eles estão falando, cara. Que loucura! Isso são ideologias criadas pela Matrix, direita, esquerda, liberal, conservador, extremo, tudo mais, dualidade, colocar um grupo contra o outro. E se você é um cara adulto, mesma coisa, você vai enxergar isso no trabalho, você vai enxergar isso até mesmo dentro da sua casa, na sua família, você vai perceber que todos foram programados. E qual que é a grande questão disso tudo, Crispim? As pessoas vão reagir diferente a você porque você vai se portar um pouco diferente. Você vai se tornar um cara antissocial, às vezes. É possível, sim, você conseguir se socializar. Mas você vai começar a enxergar agora tudo de fora da ilha, do ponto de vista do observador. E é por isso que eles não querem ou não gostam quando você para de gozar. E por que parar de gozar, Crispim? Porque quando você para, você começa a reter a sua energia vital e energia sexual, você não a desperdiça. E essa energia vital, a energia sexual, ela é capaz de desbloquear a sua glândula pineal. Glândula pineal não é misticismo, você acreditando ou não, você pode digitar aí, você que já estudou sobre anatomia, você sabe, é uma glândula que está aqui, em cima, aqui, entre as duas sobrancelhas, aproximadamente um dedo acima, ou dois, bem no meio da sua testa. É uma glândula e ela tem algumas pulsações, e ela é responsável pelo seu lado intuitivo, pelo seu lado criacionista, pelo seu lado de conexão com Deus. E é também a glândula que faz com que você desbloqueie algumas capacidades extrasensoriais, como antevisão. Muitas vezes
prever o que as pessoas vão falar simplesmente pela linguagem corporal, e você começa a fazer uma leitura muito mais atenta, e até mesmo por conta da informação que paira no éter ali, que é aquele ambiente. Toda informação ela é uma frequência, ela é uma vibração, então existe um campo eletromagnético de informação. Você está com a glândula pineal descalcificada, você consegue acessar essas informações. Eu sei que parece loucura, mas a galera que já está há bastante tempo em retenção seminal, a galera que já se despertou da Matrix sabe do que eu estou falando. É literalmente você ouvir, prever a mente das pessoas. Você também vai ter capacidades de cura, de você estender a mão sobre alguém, aquela pessoa ser curada, porque querendo ou não a enfermidade ela é um estado vibracional também, e se você está com a vibração sua alta, cheio de vida, energia vital, ou seja, energia geradora de vida, meu irmão, seu campo eletromagnético tem muitos poderes. É por isso que Jesus, Yeshua HaMashiach, quando ele passou pelo seu ministério terreno aqui, ele disse, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá esse monte, passe de lá para cá e assim acontecerá. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar os enfermos. Isso é muito interessante. E ele disse que se nós tivéssemos fé, nós iríamos fazer obras muito maiores do que ele fez. Irmão, loucura. Ele ressuscitou mortos. Lázaro. Ele curou paralíticos. Ele curou pessoas que tinham doenças escamatórias na pele. Ele curou pessoas que eram cegos, até mesmo cego de nascença. Pessoas que não tinham nem o globo ocular, voltaram a ter o globo ocular. Quando, se não me falha a memória, eu posso estar enganado aqui, mas no momento em que Pedro corta a orelha de um dos soldados lá, se não me falha a memória, inclusive o nome do soldado era Malcolm, Jesus vai lá e cola a orelha no lugar dele de novo. Olha que loucura. Os caras indo perseguir Jesus, Pedro vai lá, passa a espada na orelha, Jesus diz assim, não, aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Não é assim, Pedro. Cata a orelha do cara, cicatriza na hora. Você está entendendo que loucura é essa? Essa é a capacidade que nós temos quando nós de fato nos conectamos com o Criador. Eu não estou inventando não, foi ele que disse que a gente faria isso, tá? Parte número 3, ponto 3 do porquê que eles não querem que você, ou não gostam quando você para de gozar, é o seguinte, a sua energia vai mudar e isso vai mexer com a hierarquia social. Sabe o que é hierarquia social? Hierarquia social é quando as pessoas te julgam, te posicionam e te colocam dentro de uma posição dentro da sociedade com base muitas vezes em seu status financeiro, na roupa que você utiliza, na sua capacidade intelectual, no seu campo geográfico, locais, bairros onde você mora. Ah, eu moro numa periferia, hierarquia lá embaixo. Ah, eu moro em Alphaville, hierarquia lá em cima. A sociedade tem esse tipo de hierarquia, mas quando você pratica a retenção seminal, esquece. A hierarquia faz isso aqui, ó, muda tudo. Você sai de um cara que mora na periferia, simples, mas com o olhar desperto, esquece. Você se torna rei do seu próprio mundo, capitão da sua alma e senhor do seu destino, como o próprio Napoleon Hill. Ele disse isso no seu livro Mais Esperto que o Diabo, no seu livro Pense e Enriqueça, no seu livro O Manuscrito Original, no seu livro Atitude Mental Positiva. Ele vai dizer que quando nós nos conectamos com o nosso eu divino, construímos um propósito definido, uma metodologia aplicada e uma persistência, nós nos tornamos capitães da nossa alma e senhor do nosso destino. E é isso que a Matrix mais teme. Por quê? Porque elas querem que você chame ela de Senhor, Senhor, quando na verdade Senhor há um só, que é o nosso Criador. E ele pede para chamá-lo de Abba Pai. Uma expressão muito íntima de um filho para com o Pai Criador. Isso é sensacional. Então você vai mexer com a hierarquia social. Você vai entrar nos ambientes, cara, as pessoas vão muitas vezes tentar te entender e não vai conseguir, porque, ó, postura vai mudar. Você vai entrar num ambiente, cara, ó, geralmente as pessoas quando entram num ambiente e elas não estão em retenção seminal, elas entram assim, ó. Cheguei num ambiente, elas entram assim, ó, cabisbaixo, ou mexendo no celular, assim, ó. Quando você está num processo desperto, você entra nos eventos assim, ó, você chega nos eventos e você simplesmente se posiciona como se fosse o dono do local. O dono do local. As pessoas, olho no olho, mantendo contato, ó. Nada de medo, nada de receio, ombros para trás, peito para frente. E você consegue gesticular, se posicionar, mas não como uma pessoa medrosa mais. E o que isso faz? Isso mexe com a hierarquia social. Os poderosos temem quando uma pessoa comum e simples se desperta.
através do poder da retenção, da energia vital. Vocês que praticam sabem do que eu estou falando, vocês entram no ambiente, vocês são magnéticos, as pessoas vão te olhar, você entra dentro da academia, é inevitável as pessoas não te notarem, os ambientes por onde você passar, as pessoas vão ficar olhando para você, e isso é muito interessante. A hierarquia social ela é bagunçada. As mulheres vão se sentir atraídas por você e os homens vão passar a te respeitar e muitas vezes te ver como uma ameaça. Quarto e último ponto do porquê a Matrix, o sistema, eles não gostam quando você para de gozar. O homem disciplinado, ele vai expor a mediocridade dos outros. Quando você se mantém em disciplina, em retenção seminal, praticando no feto, automaticamente você vai atrelar junto a isso novos hábitos, inclusive é o que a gente faz lá dentro da caverna, novos hábitos, ao ponto de que eles se tornem tão automáticos que eles reprogramem a sua célula e o seu DNA, criando um novo eu, pelo fenômeno científico chamado neuroplasticidade, que é a capacidade do seu cérebro de se moldar a novos comportamentos e fazer com que aquilo se concretize e se torne uma ferramenta e um modelo padrão. Então você inevitavelmente vai ter novos hábitos, novos comportamentos, e isso vai fazer o quê? Expor a mediocridade das pessoas, porque você vai se tornar um cara muito mais culto, um cara muito mais saudável na questão da alimentação, um cara muito mais energético na questão da vibração, um cara muito mais desperto com relação ao sistema, e isso inevitavelmente vai expor a mediocridade das pessoas. Você vai olhar muitas vezes e vai dizer: caramba, que ambiente ruim de ficar aqui, cara. Insuportável. Seria melhor eu ter ficado em casa. Mas as pessoas vão perceber isso. Elas vão contar piadas e vai olhar no seu semblante a indiferença e o tédio na sua expressão facial. E elas simplesmente perceberão quão medíocres elas são. Mas eu rogo ao Criador do Universo que chegue um despertar a uma nação inteira. Que esses 2% se tornem 98% e os 98% se tornem 2%. Que nós possamos crescer em número, em energia, em vibração, em tudo isso. É por isso, senhores, que a Matrix não gosta que você para de gozar e muitas vezes impulsiona até mesmo as mulheres para terem esse tipo de pensamento, para estimular com que você ejacule constantemente. Mas o homem desperto, ele é conectado com o Criador. Ele sabe sim utilizar a energia sexual também para ter prazer sexual, mas jamais para desperdiçar a sua energia vital, a sua maior força e o seu maior poder sem propósito. Beleza, senhores? Esse é o nosso episódio de hoje, resgatando a memória e a frequência vibracional do Bereshit do início do nosso primeiro episódio, que foi aqui que eu gravei. Se vocês chegaram até o final desse vídeo, a palavra-chave é a seguinte: eu estou desperto. Coloca aí embaixo, eu estou desperto, não é disperso, é desperto. Eu estou desperto. E eu vou saber que, felizmente para nós e infelizmente para a Matrix, ela já te perdeu. Beleza, senhores? Tamo junto até depois do fim e ó, a caverna te espera. Tem até quinta-feira. Tamo junto. Um abraço. Valeu.